O pacote econômico do Trump prevê a retomada de tarifas e cortes de impostos. Isso é o que foi publicado numa reportagem da Bloomberg, agência Bloomberg, nos últimos dias. Na sua opinião, deverá ocorrer uma nova guerra comercial com medidas retaliatórias que também vão atingir a China, talvez numa dimensão maior do que foi no primeiro mandato de Trump, caso ele seja reeleito? Olha, é possível, porque o Trump ele tem essa característica de buscar uma confrontação com algum país no exterior. Ele optou pela China por razões óbvias, ele abriu mão de fazer isso com a Rússia e isso acaba contribuindo muito para a narrativa de que os Estados Unidos primeiro, America First, esse tipo de narrativa. Então, para ele é muito importante que existam alvos palpáveis fora, no qual o eleitor possa interpretar que as promessas de campanha estão sendo realizadas. Ele seria um presidente que ia ter que lidar com um Congresso que não pensa necessariamente igual a ele, com republicanos no Senado e na Câmara que não pensam exatamente como ele, e com um ambiente de negócios no país que também não quer uma aposta exagerada em cima de imposição de tarifas contra outros países. O que a gente pode acabar vendo é esse processo do Trump de aperto em termos de tarifas em cima de países que estão se alinhando ou pensando em se alinhar com a China. Nesse caso, o Brasil e outros, que a Etiópia e outros. Isso sim seria problemático, porque isso viria a calhar com eleitores e produtores de alguns estados nos Estados Unidos, como Indiana, Iowa, que produzem etanol, que produzem milho e que disputam com o Brasil. Para eles, isso seria mais interessante, o aperto, usando a justificativa de aproximação com a China para colocar tarifas em cima de da importação de determinados produtos, como uma forma de justificar essa narrativa internacional. Biden também iniciaria uma nova era de guerra comercial, porque na gestão Biden foram mantidas tarifas contra a China. Isso está previsto em algum plano econômico de Biden? Alguma super tarifa, como tem sido defendida eventualmente pelo Trump? Olha, qualquer movimento que acaba impactando a economia americana, como movimentos nesse sentido, só seriam tomados a partir do momento que houvesse uma interpretação por parte do governo de que o crescimento econômico está começando a tomar corpo e que os riscos de recessão eles foram abandonados. Então, existe muito dever de casa que é feito antes de tomar decisões pesadas em relação ao comércio exterior que possam acabar impactando diretamente no processo de recuperação econômica de cada país. Até lá, são narrativas que não têm data de execução. O Biden quer manter o desemprego baixo, está 3,8%, uma das últimas informações de agosto. Isso para ele é extremamente importante. A taxa de juros precisa baixar também, porque já começou uns debates aqui essa semana, inclusive conversando com pessoas do governo, de que existe o temor de que a inflação possa estar voltando num crescimento que acabaria criando um efeito dominó muito ruim, incluindo o aumento na taxa de juros, não só nos Estados Unidos, mas que acaba afetando vários outros países. Então, esse é o ponto central de preocupação para o Biden no momento. Você prevê uma escalada ou uma nova era da guerra comercial, tanto se Biden for reeleito quanto se Trump for reeleito após 2024? Sim, eu vejo que vai piorar as tensões entre Estados Unidos e China. Elas vão piorar não só na área comercial, mas em outras áreas também. Agora, a área comercial ela pode começar a ser atacada de uma forma mais específica, como, por exemplo, na área tecnológica e de equipamentos tecnológicos e, consequentemente, também de equipamentos eletrônicos ou industrialmente manufaturados. Que efeitos isso geraria ao agro do Brasil? Quanto mais tensão, pelo menos no campo comercial, existir entre Estados Unidos e China, mais isso acaba beneficiando o Brasil. Mas, por outro lado, quanto mais tensão você tiver entre os Estados Unidos e China, isso acabar levando para uma situação de guerra fria ou para algo até potencialmente pior, maior as chances dos Estados Unidos observar quais são os países que fornecem
commodities para a China, que fazem a China dependente nesses países, quais desses países os Estados Unidos pode colocar o seu peso para impedir ou diminuir esse fluxo?